Olá, bem-vindo ao canal Falando Francamente, francamente com K, porque é mais fácil de achar. Nesse vídeo, eu quero falar sobre uma nova forma de ver a obesidade, que consequentemente vai ter implicações práticas desde o seu diagnóstico até o seu tratamento, e que foi proposta por essas entidades aí, que é, né, a Associação Americana de Endocrinologistas Clínicos e a Associação Americana de Endocrinologia. Então, doença crônica centrada na adiposidade, ou baseada na adiposidade, como um novo termo diagnóstico. Associação Americana de Endocrinologistas Clínicos e Colégio Americano de Endocrinologia, né? Posicionamento. Então, não era, era o Colégio Americano de Endocrinologia. Eu falei outra coisa sobre endocrinologia. Mas a ideia desse trabalho é justamente criticar várias coisas sobre a forma com que a gente lida com a obesidade. Primeiro, a começar pelo próprio nome, né? Porque eles vão falar que esse nome é impreciso, ele não diz realmente o que a doença é, que confunde as pessoas, que cada um vai entender de um jeito. Ele diz que esse nome, a obesidade, estigmatiza os portadores, que leva tanto a cuidadores a estigmatizarem, quanto aos pacientes terem culpa, introjetarem culpa em função do quadro, que não leva em conta essas características da própria adiposidade, como, sim, a quantidade é importante, mas a distribuição, a gente sabe, né, desde aquela ideia dos modelos é, ginoide, androide, né, sendo esse último, gordura central tem um impacto na doença cardiovascular, enquanto a primeira doença mais ligada ao aspecto da mulher, quando ela está num período fértil, que é o ginoide, não está, né? Não lida a questão do secretoma, que seria aquela miríade de adipocinas que são liberadas e que tem toda uma série de efeito negativo quando os adipócitos estão hipertrofiados. O termo obesidade, ele não, não privilegia a questão do ambiente físico, do gasto calórico, de uma série de coisas que você pode alterar e que estão presentes na vida do indivíduo, a gente vai falar um pouco. Não privilegia o aspecto cultural, que pode favorecer ou não essa obesidade, e também, né, não leva em conta a questão desse burden, desse custo, né, é, das complicações e dos estágios que a doença tem, dessa doença que é a obesidade. Então, um novo modelo, ele tenta tratar de todos esses pontos, né, sobre a adiposidade, contexto, impacto, daí a proposta do nome. Então, eles vão falar que é, vão fazer um esforço coordenado, né, baseado, é, um esforço coordenado para evitar essas ideias, porque a obesidade é basicamente é, caracterizada como MMC, e essa abordagem ela é falha. Já o termo, né, a obesidade baseada, doença crônica baseada em adiposidade, ele é um novo termo diagnóstico para a obesidade que identifica as implicações da doença crônica, faz alusão a uma base patofisiológica precisa e não estigmatiza e confunde, não traz o estigma e a confusão relacionada ao termo obesidade, né? Então, daí a ideia de fazer esse termo aí. Então, essa nova ideia, essa nova proposta, ele tem alguns termos chaves, né? Que é posicionar a medicina de estilo de vida, criar uma medicina de estilo de vida, né? Então, porque ele vai falar aqui que às vezes você tenta tratar a obesidade, a gente vai falar já, tenta tratar a obesidade como uma via, como um gênio, uma coisa, isso vai dar problemas, né? Então ela precisa de essa nova visão médica aí tem que ter protocolos padronizados, né, que resultem em efeitos amplos e duráveis em termos de adiposidade. Essa nova visão, ela tem que ter toda uma forma de repensar o cuidado com o paciente, né? Então, pensando aquela coisa do contexto, né, questão contexto físicos, você pode começar a abordar o que eles falam que não tem na obesidade, que é a questão da prevenção primordial, primária, secundária, terciária. Né? Você não faz modificações, por exemplo, primordiais de modificação do ambiente, da exposição de risco da doença à população. E aí, então, ele vai falar, né, do problema da obesidade, fala que os Estados Unidos está, metade da população está sofrendo uma epidemia, sob uma epidemia de obesidade, é um problema complicado, prevalente e não adequadamente interessado pelas atuais
interações ou intervenções, porque essas atuais intervenções, ou elas vão pensar só no impacto da saúde, ou elas vão pensar só nas questões de quanto é sustentável manter um tratamento em termos de facilidade, tecnologia, instalações, ou um terceiro ponto dessas coisas é o que eles chamam de niilismo terapêutico, né? Esses tratamentos, muito essas interações, essas intervenções de saúde, elas têm esse eles chamam de niilismo terapêutico, que é a visão por parte tanto do indivíduo que está submetido ao tratamento, portanto, o paciente, né? Como por parte dos cuidadores, dos profissionais de saúde, que entende que faça o que fizer, o indivíduo não vai ter uma boa evolução, né? Não vai ter uma boa resposta, e que isso também é mais ou menos assim, fazer o quê, né? Já que foi ele que escolheu esse estilo de vida, quer dizer, né? Então, não pensa, quer dizer, não tem como dar certo se já o cuidador tem essa visão, né? Ah, foi uma escolha do cara e não vai ter bons resultados mesmo. Então, tem que mudar isso, né? Então, aí ele começa a falar da obesidade como uma doença crônica, né? Então, ele critica primeiro o IMC, que eu já falei que simplesmente considera que deu mais que 30, igual ou maior que 30 quilos por metro quadrado é um obeso. Isso não fala sobre propriamente as patologias, isso causa confusão, tem a ver com a a estigmatização dos pacientes, né? E aí que o paciente se sente culpado, ele está falando. Então, já o termo adiposidade faz referência direta, né, o novo termo que eles estão falando faz referência direta aos adipócitos, tecido adiposo, que no contexto do ABCD, que é doença, né, crônica centrada na adiposidade, incorpora os impactos de saúde que se relacionam com a quantidade, distribuição e funções da adiposidade secretoma, que é todos esses 3 pontos que a gente falou aqui agora, né? Então, os atributos funcionais da gordura secretoma, né? A doença, e que fala também, né? Então, que esse novo termo trata disso aqui, que o novo termo considera essa questão da doença crônica, que segundo a Associação Americana de Medicina, uma outra associação, né? A doença crônica é aquela doença que dura por mais de 3 meses, né? E por ser uma doença crônica vai resultar numa tentativa de adaptação e mais adaptações, né? Tentando visar um estabelecimento de uma nova, vamos dizer assim, de um novo nível de homeostase, vamos dizer, um estágio compensado, né? Ele chama de... então, é que a gente vê, às vezes, com doença, por exemplo, pressão arterial, a pressão do indivíduo está alta, mas você não percebe um mau funcionamento imediato nele, um mal-estar, alguma coisa assim, porque ele está num novo estado estável, ele está funcionando num padrão diferente, acelerado, vamos dizer assim. Você não percebe, está subclínico ainda, muitas manifestações, né, de sintomas, embora os sinais já estejam lá. E isso vai sendo feito às custas de uma adaptação que vai ser negativa. Então, por exemplo, numa pressão arterial crônica, você vai ter um coração trabalhando constantemente contra uma sobrecarga de pressão, e ao longo do tempo você vai ter morte de cardiomiócito, vai ter substituição dessas células saudáveis por tecido fibroso e o comprometimento do próprio órgão. Então, que esse novo termo de doença crônica baseada em adiposidade também contempla essa visão, né? Que tem que ser uma visão de medicina que a gente falou, centrada no estilo de vida, né? Por sua natureza, as doenças crônicas são complexas e podem ser vistas como uma complicada interação de relações, uma complicada rede de interações e de relações e interações. E que por isso mesmo ele fala, olha, muitas intervenções da obesidade, elas às vezes atacam ou abordam vias únicas, e essas abordagens que atacam em vias únicas ou em genes únicos, elas podem ser capazes de causar alguma mudança cientificamente predizível. Quer dizer, eu estou bloqueando isso aqui vai daqui a pouco vai acontecer isso. É possível. Mas geralmente os seus benefícios são fugidios, né, elusivos, não duram, não dão certo, né? Então, que você tem que ter um paradigma de tratamento, né, diferenciado, que é essa medicina de estilo de vida. Então, quando a gente vai nessa medicina de estilo de vida, ele fala, olha, o tratamento da obesidade tem que ter, por exemplo, a questão daquela visão clássica lá dos estágios de prevenção. Primordial, você diminuir o risco da doença em
relação à população que está exposto a ele. Primária, diminuir o risco de doença ao indivíduo. Secundária, diminuir as complicações da doença do indivíduo que está em fase inicial da doença, por exemplo. Terciário, minimizar a morbidade, a mortalidade das pessoas que já estão com complicações ou com a doença avançada, né? Então, a promoção de saúde nos vários estágios de doença. Então, ele fala aqui, por exemplo, que os pacientes têm que ser ativados, né? Pensando nessa, tá, como é que eu faço essa medicina de estilo de vida? Então, eles têm que ser ativados, quer dizer, eles têm que ser acionados para lutarem por um estilo de vida eles mesmos. Então, aqui ele fala, olha, componentes da medicina de estilo de vida, medicina de estilo de vida, né? Por exemplo, opa, tem várias coisas aqui, ó. Então, hábitos saudáveis, né? Agregação de consumo de alimentos ao longo do tempo e associados com benefícios clínicos, né? Tratar de, então, alimentos que sejam consumidos nos olhos ao longo do dia, alimentos que tenham um benefício clínico de saúde, né, nutricional comprovado, ou que tenham boas pesquisas indicando isso. Tratar, né, de desordens alimentares com aconselhamento, grupo de terapia, terapia cognitivo-comportamental. Eles falam muito da terapia cognitivo-comportamental, ou seja, das crenças disfuncionais gerando pensamentos e ações disfuncionais, né? Gerenciamento de estilos, medicina de estilo de vida em relação à atividade física, né? Fazer exercício, ele cita aqui, né? Redução do estilo de vida sedentário, relação à composição corporal, não tratar só a quantidade de gordura, mas a distribuição da gordura, a porcentagem de gordura, essa distribuição da gordura, e implicar a massa muscular, o armazenamento de lipídios em focos etópicos, como o próprio fígado, que a gente já, o fígado, esteatose hepática não alcoólica, a massa muscular, rever, então, em relação à qualidade de sono, então, seria higiene pelo sono, né? Redução de estresse via yoga, meditação, aconselhamento, terapia cognitivo-comportamental de novo, redução do tabaco. Se a gente for ver no vídeo anterior, eu vou até deixar a sugestão aqui daquele dos indivíduos que conseguiram ter perda de peso e evitaram reganho, uma das características desses indivíduos é que eles cessam ou diminuem muito o tabaco, cessam ou diminuem muito o consumo alcoólico, né? Então, ver o espectro dessa doença, do alcoolismo, e tratá-la, né, inclusive com aconselhamento, grupos como o AA, terapia cognitivo-comportamental, evitar o abuso de substâncias, que é uma outra característica das pessoas que conseguem perder peso e mantêm, tratar desordens de humor, né, então com psicoterapia, terapia médica, atividade física, que é uma outra forma de tratar distúrbio de ansiedade, de depressão, comportamento, né, foco na comida saudável, né, foco em evitar, né, os comportamentos chamados não saudáveis, terapia cognitivo-comportamental, engajamento aqui na comunidade, né, recursos locais, né, nas escolas, nos centros das de ações culturais da vizinhança, e que essa medicina seja adaptada às diferentes culturas, que é o que ele chama de transculturalização aqui. Então, esses seriam os exemplos, né, da medicina baseada em estilo de vida, e aqui ele fala dos fatores da contextualização. O que são esses fatores aqui, ó, né? Precisam ser vistos e tratados. Então, né, questão física, né, a construção do ambiente humano, né? Então, de novo, restaurantes de comidas saudáveis ou não saudáveis, alimentação em escolas, locais de trabalho, lugares de venda, né, naquilo que você guarda, né, na verdade, que você tem em casa, suprimento de comida e de gordura, comida e água, recursos de alimentação, sobremesas, né, questão dos pesticidas afetando aí, por exemplo, a saúde das pessoas, né, causando práticas que causam desregulação endócrina, né? Aí ele fala, então, ou seja, ele está falando de tudo que está no ambiente humano que pode gerar a obesidade, né? Lugares para caminhar, ginásios públicos, escolas, programas, espaços verdes, parques, né? Construção, design de construção, então, elevadores versus escadas, né? Locais distantes de caminhar distâncias maiores, né? Acessos às pessoas que tenham problemas, fazer isso em locais que garantam a segurança pessoal,
né? Por exemplo, que as crianças possam ir caminhando para a escola em rotas seguras, né? Locais seguros para exercício, ruas e tal, que você possa caminhar sem ter risco de ser atropelado, planejamento das cidades, né? Planejamento nas comunidades, fornecimento de energia. Ou seja, aqui ele está dizendo, né, que a medicina, que essa visão da doença crônica centrada na obesidade, ela tem toda essa visão. Trata ali da parte do tecido adiposo, né? Então, quantidade, distribuição e o secretoma, que é o perfil. Trata ali daquela visão da doença como uma doença crônica, então toda aquela abordagem que a gente viu ali, né? Eu preciso ter um tratamento que garanta, que é isso aqui, né? Um tratamento que garanta que o indivíduo faça esse tratamento e garanta bons resultados a médio e longo prazo, e só que para isso você tem que entender que a doença é muito mais complicada do que o normal, que tem que ter essa visão das outras doenças, né, crônicas, da prevenção, por exemplo, de minimização desses fatores de risco como prevenção, que é o que a gente falou aqui. E agora a questão do contexto, né? O contexto humano e o não físico, que seria a cultura, a etnia, sistema de crença. Então, por que fala muito de terapia cognitiva comportamental? Sistema de crença, fatores sociopolítico, econômico, atitudes e costumes em relação ao comer e ao alimento, políticas públicas de alimentação, questões religiosas, né? Facilitação de comidas saudáveis, então a empresa deixa mais à disposição frutas e legumes no almoço dos pacientes, dos clientes, na verdade, dos seus colaboradores, né, seus funcionários, diminuição de tempo de televisão, estresse no trabalho, né, incluindo a segurança pessoal, crime, então, quer dizer, minimizar essa questão do perigo no trabalho, do perigo nas cidades, nas ruas, porque isso diminui o estresse, você torna o indivíduo mais saudável, talvez menos propenso a comer alimentos como conforto, né? Mexer prestar atenção em disparidades do sistema de cuidado de saúde, evitar a discriminação e a estigmatização da obesidade, evitar a confusão do termo centrado na obesidade. Então, é isso, né? Quer dizer, eu pretendo fazer esse vídeo e mais uns que tratam da obesidade, de controle de peso, de reganho, mas eu achei esse interessante porque esse vem de uma associação médica, né, de endocrinologistas clínicos, do Colégio Americano de Endocrinologia, que eles estão sentindo o que na prática? Eles estão sentindo que tratar os seus pacientes pensando na obesidade, simplesmente acúmulo de gordura e tratar, correr atrás das manifestações, né, tratar os sintomas, não tem dado certo. Então, eles têm proposto, né, têm feito várias questões, inclusive o próximo vídeo eu quero mostrar para vocês. Uma das questões será que a obesidade é algo curável? Então, daí você entra com essa questão da prevenção primordial, primária, secundária, terciária, porque pode ser que o indivíduo, à medida que ele fica obeso, o organismo dele vai criando, eles não falam isso nesse paper, mas autores que estão nessa mesma associação falam que o corpo, como a gente já meio suspeita, né, ele vai criando alterações tais de modo que daqui a pouco você já não consegue mais efetivamente tratar essa pessoa, tal a quantidade de fatores que tornaram o seu corpo mais econômico, que criaram um distúrbio no seu sistema de controle da energia, do prazer, e por aí vai. Então, é uma proposta nova que vai muito além de só renomear a obesidade. Mas, assim, a ideia, usando uma palavra que está mais em pauta normalmente, né, atualmente, na verdade, é ressignificar a obesidade para que isso tenha implicações desde o diagnóstico até a confrontação do problema e o trato do paciente. Tá ok? Então, deem uma lida aí nesses trabalhos, são trabalhos bem interessantes aí, que estão apontando uma tendência, né? E a gente, que é profissional de saúde, que está tratando sempre com essas coisas, tem que estar atualizado com essas tendências, quando elas são boas, quando elas são tendências que agregam para o nosso trabalho, tá ok? Muito obrigado, deixe seu like aí, aperte o sininho e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.